Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. Momento da Palavra, momento de crescimento e de edificação. Nela nós encontramos sempre um direcionamento para a nossa vida. Nós vamos meditar hoje juntos, um trecho do primeiro livro de Samuel, logo no primeiro capítulo, versículos de 9 ao versículo 16. Samuel, capítulo 1, primeiro livro de Samuel, O livro de Samuel são 2 livros. Nós vamos meditar primeiro livro, no capítulo 1, versículos de 9 ao versículo 16. E vamos acompanhar nesse momento, a leitura da palavra, já sentindo tudo aquilo que Deus quer de fato dizer para nós nessa manhã. Depois que em Silo comeram e beberam, Ana levantou-se. O sacerdote Eli estava sentado em sua cadeira, à entrada do santuário do Senhor. Ana, cheia de amargura, em profusão de lágrimas, orou ao Senhor e fez a seguinte promessa: Senhor dos exércitos, se olhares para a aflição de tua serva e de mim te lembrares, se não te esqueceres da tua escrava e lhe deres um filho, eu o oferecerei a ti por toda a vida e não passará navalha sobre a sua cabeça. Como ela demorasse nas preces diante do Senhor, Eli observava o movimento de seus lábios. Ana apenas murmurava. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Eli julgou que ela estava embriagada, por isso lhe disse: até quando estarás bêbada? Cura essa bebedeira. Ana, porém, respondeu: não é isso, meu senhor. Sou apenas uma mulher infeliz. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma na presença do Senhor. Não consideres tua serva uma mulher perdida, pois foi por minha excessiva dor e aflição que falei até agora. Palavra do Senhor para nós. Olha que belíssimo testemunho a palavra de Deus nos traz nessa manhã. Nós somos convidados a meditar e orar a partir do testemunho dessa grande mulher, Ana, mulher de Eucana e mãe do profeta Samuel. Nós vamos encontrar, em primeiro elemento importante no texto, é a esperança dessa mulher, é a insistência dela. Não entregou os pontos diante das impossibilidades, mas foi capaz de buscar o Senhor diante de uma situação que somente Ele podia realizar. Ana vivia amargurada, Ana vivia triste, porque era estéril, não podia conceber filhos e tinha o grande desejo da maternidade. E para aquela época, além de um desejo frustrado, Ana carregava a dor, de ter que enfrentar toda uma sociedade que olhava para a esterilidade como sendo uma desgraça, como sendo uma maldição. E quem era estéril, a mulher estéril, ela era uma mulher marcada como amaldiçoada. Então aquela mulher carregava toda a amargura no seu coração, como o texto diz, e como ela mesma diz ao sacerdote Eli: eu não estou bêbada, eu estou apenas jogando fora, colocando diante do Senhor a amargura e a minha infelicidade. Quando a gente olha para a figura de Ana, para o testemunho dessa mulher, nós vamos enxergar também a nossa história, que tantas vezes passamos por experiências tão dolorosas que produzem essa amargura em nós, essa infelicidade ou até mesmo essa incapacidade de reconstruir, os laços, da nossa história de vida, de nos perceber que em Deus nós podemos de fato ser assistidos. Em Deus nós podemos buscar, de fato, aquilo que é sonho e desejo nosso. É muito forte o testemunho dessa mulher, porque ela, diante
de todas as impossibilidades, ela corre e se prostra diante do Senhor. Isso porque Ana acredita na grandeza de Deus e de que é um Deus que tudo pode, mesmo quando os homens dizem o contrário. Mesmo quando nós somos desenganados ou recebemos um diagnóstico de que os nossos problemas eles não têm jeito no campo, né, da nossa saúde. E mesmo assim, nós precisamos acreditar e, como Ana, colocar em Deus, suplicar a Deus, né? A experiência de Ana foi muito profunda, porque a nossa relação com Deus, ela deve ser assim. E Ana nos ensina hoje a orar, porque às vezes nós pensamos que a oração é apenas rezar coisas, é apenas pronunciar palavras, mas Ana nos ensina que oração é a capacidade que nós temos de rasgar o nosso coração diante de Deus, sem formular nada, mas colocar de fato a nossa vida do jeito que ela é, né? Da forma como nós sentimos. Quando Ana se coloca diante do Senhor, ela coloca a sua vida, ela deposita nas mãos do Senhor a sua amargura, mas ao mesmo tempo a sua confiança de que Deus pode assisti-la. E nós vamos, né, perceber isso de maneira muito clara em Ana. O resultado de um coração contrito, de um coração que acredita, é sempre positivo. Depois daquela oração, Ana tocou o coração de Deus. Está vendo como é importante a nossa oração? Está vendo como é importante a nossa insistência e não desistir, mesmo que a gente olhe, né, para as coisas com um olhar de impossibilidade. Mesmo quando a gente cria dentro de nós a ideia de que não tem mais jeito. Mas se a gente se coloca diante do Senhor, se nós depositamos a nossa confiança no Senhor, nós não vamos ficar sem resposta. O resultado da oração de Ana, da insistência de Ana, o resultado do acreditar em Ana é que um ano depois daquela oração, ela volta ao templo com seu esposo para oferecer o sacrifício e render as homenagens a Deus, apresentando seu filho. Ana foi atendida. Então eu quero dizer para você hoje, nessa manhã, começando a semana, eu quis trazer esse texto, né, para nos fazer compreender como é importante a nossa insistência e não desistir nunca. Não desistir nunca, mesmo que a gente bata em portas e elas não se abram naquele dia. Mesmo que eu tenha pedido algo e não tenha conseguido naquele dia, mas eu não posso desistir. Eu preciso levantar a minha cabeça e continuar caminhando, continuar insistindo, porque os resultados vão chegar, claro que vão chegar, à medida em que nós formos insistentes. À medida em que nós acreditarmos que nós podemos conseguir. Ana acreditou. Acreditou em Deus, sim, acreditou em Deus. Mas Ana também acreditou em si mesma. Ela também acreditou que as limitações que ela trazia eram apenas limitações que podiam ser corrigidas. Existem limitações em nós que podem ser corrigidas, sim, claro que sim. Basta que nós acreditemos. Então nós vamos começar a semana com Ana. Nós vamos começar a semana trazendo essa palavra de força, né? Como Ana, eu preciso hoje ser insistente. Como Ana, diante dos meus limites, diante das minhas dificuldades, eu não posso desistir. Eu não vou desistir. Como Ana, eu vou insistir, porque eu quero obter os resultados, eu quero obter as metas que eu propus, eu quero conseguir realizar os meus objetivos. Ana diz hoje para nós com muita clareza. E mesmo diante dos limites, ela insiste. Olha a figura do sacerdote Eli, né, que
desconfia de Ana, dizendo que ela está bêbada, é compreendido na palavra como um limite que nós enfrentamos na vida. Às vezes, no dia a dia, quantas pessoas passam na nossa vida como o sacerdote Eli, para nos desmotivar, para nos atrapalhar, né? Para tirar a nossa esperança, para matar os nossos sonhos. Quantas pessoas nós encontramos no caminho da nossa vida que literalmente, né, matam os nossos sonhos e que nós não podemos permitir de maneira nenhuma, né? Ana não desistiu por causa das palavras do sacerdote Eli. Mas ela foi muito mais além, porque ela compreendia a sua dor. Mesmo que o sacerdote pensasse mal dela, ela compreendia que o que importava era a sua consciência. E como a gente precisa entender isso, que às vezes, filhos, nós deixamos de realizar os nossos sonhos, nós deixamos de construir a nossa história, porque a gente se incomoda com aquilo que os outros dizem a nosso respeito. E a gente fica acorrentado a isso, né? Como se o que os outros dissessem a nosso respeito fosse totalmente verdadeiro, e a gente se incomoda com isso e acabamos nos sentando, ao invés de vencermos isso. Então, Ana também nos ensina hoje a respeito disso. Eu quero dizer para você que tantas vezes tem parado por causa dos outros, por aquilo que as pessoas têm dito ao teu respeito, na tua casa, no teu trabalho. Isso tem limitado, e você tem se sentido cada dia uma pessoa mais limitada, uma pessoa mais insegura daquilo que você precisa, e aí você se sente tão inseguro diante do outro. Olha o testemunho de Ana, levanta a cabeça. Você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa dar um voto de confiança, porque a graça de Deus nós vamos sempre ter. O auxílio de Deus eu vou sempre contar. Mas é preciso também contar comigo mesmo. Preciso que o meu coração esteja aberto. Preciso que eu compreenda o dinamismo da vida e não me incomodo com o que as pessoas dizem. Elas sempre vão dizer algo de nós, mas nem sempre aquilo que os outros dizem devem nos incomodar. Amém? E graças a Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521 4151. 3521 4151.